Boa noite a todos. Declaro aberta a 36ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador André Dubá. Presente. Vereador Pastor Kennedy Max. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Dizão. Presente. Vereadora Abner Segura. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Zé da Vaca. Presente. Vereador Rodrigues. Obrigado, hein? Deus abençoe. Passaremos a seguir a discussão da ata. Em discussão, a ata da 35ª sessão ordinária. Não tendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovada a ata da 35ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento no expediente. Projeto de Lei número 48/2017. Assunto: dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Autoria: prefeito. Projeto de Lei 49/2017. Assunto: altera a Lei de número 2418 de 2002, que institui a Semana da Consciência Negra e dá outras providências. Autoria: prefeito. Assunto: o veto número 9/2017. Assunto: veto número 9/2017, parcial. Autógrafo 3638/2017. Autoria: prefeito. Resposta de requerimento, ofício interno 654/2017, resposta de requerimento 395/2017, vereador Túlio Camargo, informações sobre doação da área do Senai. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria que lesse a resposta do requerimento 396. É a próxima. Do requerimento número 396? É agora, a próxima. 396 vai ser... tá. sim. Peço ao secretário que faça a leitura na íntegra. Vai falar aqui hoje? Bora lá. Um chiquinho. Vamos Colar no aqui. 396. 658. 397 está aqui. Ofício interno 555/2017, resposta de requerimento 396/2017. Vereador Professor Giovanni, informações sobre o plano de gestão cultural. Senhor presidente, em atenção solicitado no requerimento em epígrafe, informamos conforme a manifestação do Departamento de Cultura. Primeiro, sobre o plano de gestão cultural de Mairinque. Salientamos que desconhecemos a publicação nas mídias impressas e digitais sobre o plano de gestão. Ressaltamos... Pela ordem, senhor presidente. Não há necessidade de leitura da resposta de requerimento. Pela ordem. Nós estamos atendendo o pedido do vereador Rodrigues. Ah, desculpa, eu estava lendo outra coisa. Desculpa. Salientamos que desconhecemos a publicação nas mídias impressas e digitais sobre o plano de gestão. Ressaltamos que até o mês de setembro trabalhamos de forma interina, com perspectiva futura de 30 dias. Assim sendo, como nosso trabalho frente ao departamento foi o de apurar os procedimentos anteriores e deixar em ordem os espaços encontrados deteriorados para que as ações culturais não permanecessem inativas. Estamos elaborando nossa agenda para 2018, que será amplamente divulgada. Segundo, sobre o Fundo Municipal de Cultura. Informamos que temos conhecimento, entretanto, se faz necessário a regulamentação, bem como que seja amplamente discutido, pois hoje a cultura tem prioridades e assuntos de extrema relevância a serem tratados com urgência, via diagnóstico em anexo. Terceiro, sobre os editais, valores e projetos. Para 2018, estamos realizando reuniões para tratarmos especificamente sobre o fundo. Quarto, sobre a nomeação dos integrantes do Conselho Municipal de Cultura. Conforme dito anteriormente, estávamos ocupando um cargo interinamente, assim não nomeamos integrantes do Conselho.
tema que trataremos em 2018, salientando que nomeamos uma comissão artístico-cultural para darmos seguimentos aos assuntos urgentes. Respondido os quesitos, seguem os diagnósticos dos espaços e ações encontradas. Em 3 de janeiro de 2017, ao assumirmos interinamente o Departamento de Cultura e Secretaria de Educação e Cultura, visitamos núcleos locados e próprios da municipalidade, a fim de elaborarmos um diagnóstico para futuras ações e diretrizes a serem criadas e tomadas, para que os serviços continuassem a serem oferecidos à população, ressaltando que, por estarmos provisoriamente no cargo, trabalharíamos com a perspectiva futura de apenas 30 dias, por experiência de mais de 35 anos na atuação da área artística e cultural, com projetos de sucesso em várias localidades, inclusive Mairinque. Vemos que a cultura se realiza no espaço e tempo. Assim, para que as ações aconteçam, averiguamos as condições dos locais próprios e locados pela Prefeitura. Dividimos nossa avaliação em setores como segue. Primeiro, CEMEC, Centro Municipal de Educação e Cultura. Plateia do teatro. Verificamos que havia muitas cadeiras quebradas, tanto no encosto quanto no assento. Muitas placas de forro desprendidas, carpetes deslocados, as forrações das cadeiras sujas, as portas de segurança em estado precário e a iluminação deficitária, com várias lâmpadas queimadas. O palco. O piso de madeira com o palco inferior estava dilatado por causa da infiltração de água, com os tacos soltos remontados, correndo risco de acidentes. Os canhões de LED estavam fixados de maneira precária sobre a plateia, com os fios colocados de maneira irregular. O motor da cortina vermelha não estava funcionando e as cortinas pretas com as roldanas emperradas. A iluminação geral do palco estava fixada na travessa do telão, correndo sério risco de incêndio, devido ao aquecimento e à proximidade com o material plástico no telão. A tela de projeção estava amarrada com cordas e com as roldanas quebradas. O palco antigo e superior estava com muitas fezes de pombo, com a cobertura de TNT e com muitos dejetos dessas aves. Os palcos superior e inferior estavam extremamente úmidos. Camarim. O camarim estava sem lâmpadas, com infiltrações e muito sujo, inclusive com bitucas de cigarro e preservativos usados, o que nos causou espanto por serem um espaço de educação e cultura. Cineclube. Assim como uma plateia, o cineclube estava com muitas cadeiras quebradas e falta de lâmpadas, infiltrações e cortinas, a cortina corta-luz solta. Encontramos um instrumento musical, um antigo órgão eletrônico, se decompondo embaixo das goteiras. Sala de projeção. Na sala de projeção encontramos vários equipamentos de som e de iluminação sucateados. Também um grande projetor de filmes de 35mm sem lâmpada. Neste espaço encontra-se o quadro de distribuição de energia do antigo cinema. Quadro de mais de 50 anos, ainda com sistema de fusíveis e transformadores antiquado e inadequado para os dias atuais. Bar cultural. O bar cultural encontra-se com o piso deteriorado, com inúmeros pontos de goteiras. O banheiro em estado precário, com as portas quebradas e janelas abertas, permitindo a entrada de pombos e toda a sujeira dessas aves. A cozinha de apoio aos funcionários estava sem as trancas das portas, porém bem cuidada. Sala de reunião e de acervo. Na sala de reunião encontramos uma mesa grande e um porão onde guardavam objetos de carnaval, Natal, etc. e almoxerifado. Na sala de acervo encontramos máquinas de costura e vestiários de teatro. Sala de acesso ao bar cultural. Nessa sala, onde estavam provisoriamente os funcionários da Biblioteca Pública Municipal, encontramos algumas mesas, um piano e armário. Também uma grande infiltração no forro e parede. Elevador. O elevador estava quebrado por anos, sem uso e manutenção. Hall e banheiro. O hall estava com uma infiltração, ali se encontrava o piano de meia cauda, em local totalmente inadequado, tanto pela umidade quanto exposto aos atos de vandalismo. Os banheiros estavam em boas condições, porém com problemas de iluminação e infiltração. Secretaria. Na secretaria encontramos as mesas e o arquivo sem computador, salientando que a funcionária utilizava seu computador pessoal para o serviço público. Telhado. Na melhor visualização do telhado, convidamos um amigo que voluntariamente trouxe seu drone e equipamento de filmagem. Verificamos que o telhado não estava fixado no madeiramento e havia inúmeros pontos onde as telhas escorregavam, deixando imensos buracos. Também várias telhas quebradas e calhas entupidas.
Ressaltamos que localizamos cerca de 50 telhas novas que foram doadas pela ASENC, Associação Comercial de Mairink, para troca e reposição. Segurança. O SEMEC dispõe de sistema de saídas e emergências, duto de água, extintores de incêndio, alarme, sinalização fluorescente, luzes de emergências, portas com fechadura de saída rápida, porém, não encontramos documento da AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Sistema de energia elétrica. O sistema de energia ainda é da época da inauguração do cinema, com mais de 50 anos, com fusíveis, chaves, transformador, totalmente inadequado para os dias atuais, sendo necessária a elaboração do projeto para distribuição de energia para todo o prédio. Normas de funcionamento. Encontramos um decreto de 2009 que estabelece as normas de funcionamento para o SEMEC e não estava sendo aplicadas, motivo pelo qual acreditamos ser um dos motivos da deterioração do edifício. Segundo, Biblioteca Pública Municipal Geraldo Maiella de Oliveira. Este é um ponto que mais nos causou preocupação, pois a biblioteca sofreu uma ação de despejo de todo o acervo que encontrava no estado precário e em extrema vulnerabilidade. Junto ao almoxarifado da prefeitura, os livros, as prateleiras, as mesas, ou melhor, toda a estrutura da biblioteca estava amontada. Sujeira, a umidade, ao trânsito de roedores, insetos e a poeira do local. Também os equipamentos, geladeira, micro-ondas, ventiladores, estavam em uso por outros setores. A funcionários lotados na biblioteca estavam no SEMEC, aguardando as providências. Patrimônio histórico, Estação Ferroviária de Mairink. Ao visitarmos a estação ferroviária, verificamos que o edifício necessita de reparo geral. Pintura elétrica, hidráulica, banheiro, roça do mato, etc. Na estação encontra-se o acervo do Centro de Memória Ferroviária, inaugurado em 2004. Notamos que se faz necessário a elaboração de um grande projeto para o acervo, com especialista no assunto, ou seja, pessoa especializada em museologia. Também por ser um bem tombado pelo CONDEPAT, ou IPAM, todas as ações ali realizadas deverão passar por consultas e aprovação deste órgão. Casas da Vila Mairink. As casas da Vila Mairink pertencem ao entorno de preservação da estação ferroviária, que compreende um raio de 300 metros. Verificamos que houve uma revitalização das fachadas, sem um devido comprometimento com a história, pois as mesmas foram pintadas de maneira multicoloridas. Locomotiva Cecília 254. Verificamos que uma parte da cobertura da locomotiva foi retirada para a construção do banheiro público. A locomotiva foi empurrada para a frente, deixando a caixa de fumaça e a chaminé expostas ao tempo. Também a máquina se encontrava sem manutenção, com muita sujeira de pombos. Verificamos que a mesma foi tombada como patrimônio histórico municipal e que a ASENC se propôs a fazer um trabalho de jardinagem e conservação do entorno. E fez necessária a manutenção da caldeira, para que a máquina possa apitar no futuro, locomoveremos ou locomover-se. Horto florestal. Ao visitar o parque, notamos o tal estado de abandono. O casarão literalmente em ruínas. Toda a fiação elétrica foi furtada. O mato tomando conta e as casas abandonadas. Conteúdo de informações históricas. Verificamos que não existe um sistema de informações pública sobre a história de Mairink, nenhum livro, site ou registro disponível e oficial para que os consulentes possam repesquisar. Formação cultural. Escola Municipal de Música. Verificamos que já havia um sistema de ensino sendo aplicado desde 99. Porém, o contrato da empresa terceirizada havia expirado em dezembro de 2016, necessitando de nova licitação e melhorias no sistema de ensino. Polo da Barreto. Sendo uma extensão das ações do Departamento de Cultura, o espaço estava sendo utilizado em conjunto com a comunidade. Porém, assim como todas as ações de formação cultural aplicadas anteriormente, não havia normas de funcionamento, disciplina, respeito aos horários, etc. O Polo Barreto contava com um sistema de internet dedicado, mas os computadores precisavam de manutenção e estavam usando o software Linux, que dificultava a utilização pela população. O edifício estava repleto de sujeira, objetos, entulho na garagem e várias pessoas da comunidade tinham as chaves das portas. Não possuíam guarda-corpo no mezanino e muitas luminárias estavam queimadas. O SEMEC também era usado para cursos
e o edifício contava com problemas relacionados anteriormente. Observação: não localizamos as fichas de inscrições e listas de espera dos alunos. Eventos: consultando a Secretaria de Finanças, verificamos a existência de dotação orçamentária para festividades. O sexto, Sistema Municipal de Cultura. Verificamos a existência da Lei de Incentivo à Cultura e no Fundo Municipal da Cultura a serem regulamentados, do Fórum e do Conselho Municipal, e temos a ciência do SNC, Sistema Nacional de Cultura. Entretanto, por estarmos no cargo de forma interina e devido às incertezas administrativas futuras, optamos por dar sequência somente após definição política municipal, ou seja, para o ano de 2018. Atenciosamente, Alexandre Ovidio Azini Peixinho, ou prefeito. Ofício interno 656/2017, resposta a requerimento 397/2017, vereador professor Giovanni, informação sobre construção, conservação e recuperação de passeios públicos. Ofício interno 657/2017, resposta a requerimento 398/2017, vereador professor Giovanni, informações sobre a Link Municipal. Ofício interno 658/2017, resposta a requerimento 400/2017, vereador Rafael da Ípica, informações sobre cronograma de cascalhamento e manutenção de vias não pavimentadas. Ofício interno 659/2017, resposta a requerimento 405/2017, vereador Rafael da Ípica, informações sobre condomínios Cafezal 1 e 2. Ofício interno 660/2017, resposta a requerimento 416/2017, vereador Rafael da Ípica, informações sobre parcelamento no bairro Sinindu. Ofício interno 661/2017, resposta de requerimento 407/2017, vereador Rafael da Ípica, informações sobre pavimentação com bloquetes na Rua 1, Vila Nova, Granada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço a leitura dessa resposta. Peço ao secretário que faça a leitura dessa resposta. Senhor presidente, atenção ao solicitado no requerimento em epígrafe. Informamos conforme a manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos. A Prefeitura, juntamente com a Caixa Econômica Federal, está analisando os elementos para as providências. Resposta B. O valor inicial do contrato é de 288... O valor inicial do contrato é no valor de R$ 288.017,37. Devido ao problema de projetos identificados na obra, realizamos uma reprogramação técnica e financeira da mesma, que está aguardando uma análise da Caixa Econômica Federal. A empresa realizou 2 medições até a presente data, sendo a primeira no valor de R$ 54.559,49, já paga, e a segunda no valor de R$ 65.177,52 a ser paga. Terceira, licitação na modalidade tomada de preços a 007/2015, realizada no ano de 2015, constou apenas um participante, que foi a empresa Obragen Engenharia e Construções, não havendo, portanto, o segundo colocado. Quarto, a empresa Obragen foi a única participante dessa licitação na época. Atenciosamente, Ovidio Alexandre Azini, prefeito. Ofício interno 662/2017, resposta a requerimento 413/2017, vereador professor Giovanni, informações sobre ação educativa para ciclistas, usuários do pontilhão de pedestres. Projeto de Lei 73/2017-L.
dispõe sobre o estabelecimento de normas e condições para atribuições de competência do poder público municipal no que se refere à expedição do alvará de licença para localização, instalação e funcionamento de atividades industriais, comercial e de prestação de serviços e da outras providências. Autoria, vereador Bruno Tan. Projeto de resolução número 17/2017, assunto altera a resolução de número 263/94, dispondo sobre a deliberação dos requerimentos. Autoria, vereador Abner Segura. Vai falar, hein? Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos, lembrando que somente serão discutidos os requerimentos com parecer desfavorável. Será feito em destaque. Gabinete vereador Paulo Marrom, requerimento 442/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, por meio do requerimento de número 246/2017, questionamos o executivo quanto ao despejo de esgoto na margem da rua Roque Godinho, no bairro Marmeleiro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu queria retirar esse requerimento, que o serviço já foi feito, foi resolvido lá o problema. Então, arquivar, por favor. Queria arquivar esse requerimento. A pedido do autor do requerimento, o requerimento 442/2017 será arquivado. Obrigado. Gabinete vereador professor Giovanni, requerimento 443/2017. Senhor presidente, em 2016, lamentavelmente, a Câmara Municipal rejeitou os projetos de lei número 6 e 52/2016, que versavam sobre uma verba de 3 milhões de reais para a revitalização do horto florestal. Verba essa que seria doada pelo Fundo Estadual dos Interesses Difusos, sem contrapartida para o município. O projeto de revitalização era algo fantástico e, na opinião deste vereador e também do chefe do executivo na época, é essencial para a comunidade mainiquense. Infelizmente, para este vereador, a negativa ao recebimento desse recurso tinha motivação política, porém vários argumentos foram apresentados. Um deles era que a revitalização do horto florestal não era prioridade para Mairinque, tendo em vista que havia a área do antigo lixão a ser recuperada antes de qualquer outra iniciativa ambientalista. Diante do exposto e sabendo que maior opositor do recebimento daquele recurso era o atual prefeito, supondo-se então que a recuperação da área do antigo lixão é prioridade em sua administração, requeiro ao chefe do executivo, nos termos regimentais, que nos informe o seguinte: primeiro, a área do lixão está sendo recuperada? Segundo, se sim, qual empresa está realizando tal recuperação? Qual o valor? Favor enviar cópia do projeto executivo. Terceiro, se negativa a questão 1, existe alguma ação da atual administração nesse sentido? Qual? Quarto, há previsão do início de término das obras? Quando? A quinta, por que a atual administração não colocou em ação o seu plano de governo registrado no site do TSE? Gabinete Vereador, 27 de novembro de 2017. Gabinete vereador Paulo Marrom, requerimento 444/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através da indicação 445/2017, datada em 12 de maio deste ano, pleiteamos do prefeito municipal a limpeza do córrego localizado na rua João Bueno, ao lado dos números 949 e 77, próximo ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social no bairro Jardim do Oeste. Decorridos 6 meses dessa ocasião, nada foi feito no local e prevalece a insatisfação dos moradores que sofrem com o mau cheiro e a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Exposto isso, requer na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que nos esclareça, primeiro, qual a razão para o serviço não ter sido executado? Segundo, a prefeitura providenciará a execução da limpeza daquele córrego? Terceiro, quando o serviço será executado? Gabinete vereador, 30 de novembro de 2017.
Gabinete vereador Paulo Marrom, requerimento 445/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através do requerimento 204/2017, datado em 7 de junho deste ano, pleiteamos o prefeito municipal desentupimento de duas bocas de lobo localizadas na rua João Bueno, na altura do número 70, em frente à creche do bairro Jardim do Oeste. Decorridos 5 meses dessa ocasião, nada foi feito, o local prevalece a preocupação dos moradores quanto à eventual ocorrência de alagamentos, principalmente no início do ano que se aproxima, quando as chuvas são mais prováveis. Exposto isso, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que nos esclareça, primeiro, qual a razão para o serviço não ser executado? Segundo, a prefeitura providenciará a execução da limpeza das bocas de lobo em mencionada via? Terceiro, quando o serviço será executado? Gabinete vereador 30 de novembro de 2017. Gabinete vereador Abner Segura, requerimento 446/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, funciona já há vários anos um curso vestibular nas dependências da Escola Professor Manuel Martins Vilaça, ministrado pelos professores da ETEC e custeados pela municipalidade mediante contrato firmado com aquela entidade. Exposto isso, requeiro nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, a fim de que o mesmo nos esclareça o seguinte. Primeiro, quantos alunos estiveram matriculados em referido curso preparatório para o vestibular no corrente exercício? Segundo, qual o valor pago pela prefeitura para este curso ser oferecido à comunidade? Terceiro, qual o índice de frequência dos alunos aos cursos oferecidos? Favor, cópia das planilhas contendo a frequência dos alunos durante o ano de 2017. Gabinete vereador 30 de novembro de 2017. Gabinete vereador Abner Segura, requerimento 447/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, chegou ao nosso conhecimento de que o loteamento Benzemex, situado no bairro Dona Catarina, teria protocolizado pedido de licenciamento do empreendimento já há algum tempo, tendo para tanto compensado o município através da doação de uma área institucional, a fim de reparar o desatendimento de alguns itens da legislação que rege a matéria. Exposto isso, requeiro nos termos regimentais seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que o mesmo nos esclareça o seguinte. Primeiro, procede a informação de que o loteamento Benzemex doou uma área para o município a fim de viabilizar a obtenção de licenciamento daquele loteamento? Segundo, se sim, onde se localiza tal área? Qual a sua dimensão? Terceiro, como foi feito o recebimento deste patrimônio? Quarto, ao se promover o recebimento, foi feito o registro averbando-se a destinação da área como institucional? Quinto, em que estágio se encontra o processo de licenciamento do loteamento Benzemex? Em que data foi protocolado o pedido de licença? Sexto, esse processo foi concluído quando? Sétimo, como se encontra o processo de tributação dos imóveis ali localizados? Houve lançamentos de IPTU? Se sim, a partir de quando? Oitavo, quantos lotes estão sendo tributados? Qual o valor previsto de arrecadação? Gabinete vereador 30 de novembro de 2017. Gabinete vereador Abner Segura, requerimento 448/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, temos observado que o mercado imobiliário está aquecido, sobretudo na região do Recanto dos Eucaliptos, pois há perspectiva de lançamento de novos empreendimentos habitacionais naquela localidade. Exposto isto e preocupado com a estrita observância da Lei Federal número 10.252, Estatuto das Cidades, é que requeiro nos termos regimentais seja oficiado ao senhor prefeito municipal, a fim de que o mesmo nos esclareça o seguinte. Tramitam na prefeitura um processo administrativo visando o licenciamento de empreendimentos habitacionais na região do Recanto dos Eucaliptos? Se positivo, quantos processos há? Segundo, destes, algum já recebeu a devida licença? Qual? Terceiro, o departamento responsável exige o cumprimento das diretrizes preconizadas pelo Estatuto da Cidade? Quais são as suas exigências para o atendimento daquela lei federal? Gabinete vereador 29 de novembro de 2017. Gabinete vereador Rafael da Ípica, requerimento 449/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, após receber informações dos moradores sobre a abertura da comporta do Lago Azul, localizado no quilômetro 5 da estrada Mairink-Biúna pela prefeitura, fui até o local averiguar o acontecido. Com relação ao Lago Azul, segundo o proprietário do imóvel, a Polícia Ambiental não autorizou a abertura da comporta do lago,
porque o nível do lago está correto. Segundo a Polícia Ambiental e o proprietário do imóvel, o problema está no nível da estrada, do outro lado, e as tubulações entupidas próximo à mercearia do Josias. No entanto, o Departamento de Meio Ambiente, os bombeiros e a Defesa Civil decidiram por conta própria abrirem a comporta do Lago Azul e baixar o nível do lago em 50 centímetros. E com isso, centenas de peixes foram mortos, provocando crime ambiental. Moradores estão indignados e possuem fotos dos peixes mortos por causa da abertura da comporta do lago. Ressalta-se que o problema não está no nível do lago, e sim nas tubulações entupidas e no nível da estrada que está abaixo. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo para que responda as seguintes perguntas. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento dos fatos acima? Segundo, requer que o Departamento do Meio Ambiente apresente um laudo técnico que justifique a abertura da comporta do Lago Azul, uma vez que houve mortes de centenas de peixes, o que pode caracterizar crime ambiental. Terceiro, apresente à Prefeitura um laudo técnico de um engenheiro que comprove que o problema é o nível do lago. Quarto, informe a Prefeitura se o problema foi resolvido com a abertura da comporta do lago. Quinto, se a Prefeitura, através do Departamento de Obras, já desentupiu as tubulações do outro lado da rua e próximo à mercearia do Josias. E sexto, se positiva a pergunta acima, já foi resolvido o problema? Gabinete Vereador, 30 de novembro de 2017. Eu peço a palavra. É questão de ordem. Questão de ordem. Eu sou contra esse requerimento. Quer discutir? Então, em destaque, vai ser discutido o requerimento 449/2017. Ok. Peço ao secretário que dê continuidade na leitura. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 450/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que no dia 23 de setembro do corrente ano estive juntamente com o prefeito Alexandre na Casa Civil e com o vice-governador Márcio França para tratar do assunto da alça de acesso do quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares, na altura do posto Hudson, que dá acesso aos bairros Vila Granada, Marmeleiro, Vila Barreto, Recanto dos Eucaliptos e Monjolinho. E o senhor vice-governador assumiu o compromisso de, juntamente com a Prefeitura Municipal, a fazer a referida alça de acesso. Nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que responda as seguintes perguntas. Primeiro, a Prefeitura já providenciou a doação de terreno para o Estado para dar o início ao projeto da alça de acesso ao quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares? Segundo, se negativa a pergunta acima, o que está impedindo ou dificultando a referida doação do terreno para a construção da referida alça? Terceiro, houve mais alguma tratativa entre o Executivo e o Vice-Governador? Se sim, quais? Gabinete Vereador, 30 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 451/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, andando pela cidade, verificamos que no centro da cidade e nos bairros próximos que há vários terrenos sem muro, com mato alto, com entulhos e muita sujeira, e abandonado. Ou seja, os proprietários desses terrenos estão desrespeitando as leis em vigor 24/60 e a Lei 2065 de 1997, sem que haja fiscalização por parte do Executivo, deixando a cidade com característica de total abandono. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de dar explicações sobre as questões suscitadas acima e responda as seguintes perguntas. Primeiro, informe o chefe do Executivo se tem conhecimento dos terrenos sem muro, mato alto, com sujeira, em estado de abandono. Segundo, informe o Executivo com relação aos terrenos das zonas urbanas que estão em total desrespeito com a Lei 2460 e 2065/97, quais as providências estão sendo tomadas? Terceiro, informe o Executivo se o departamento competente de fiscalização vem fiscalizando esses terrenos e quais providências estão sendo tomadas. A quarta, informe o Executivo se existe alguma dificuldade de ser colocada em prática as leis 24/60 e 2065 de 1997 que estão em vigência. Gabinete Vereador, dia 29 de novembro de 2017.
Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 452/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana recebemos em nosso gabinete algumas denúncias por parte dos munícipes que estão havendo descartes de entulho de forma irregular em total desrespeito ao cumprimento da lei vigente 3255/2015, que dispõe sobre serviços de coleta e entulho e da outras providências. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo, a fim de dar explicações sobre as questões suscitadas acima e responda as seguintes perguntas. Primeiro, informe o chefe do Executivo se tem conhecimento das situações de descarte de entulho de forma irregular. Segundo, se sim a pergunta acima, quais providências estão sendo tomadas? Terceiro, informe o Executivo se o Departamento competente de fiscalização vem fiscalizando em quais as providências estão sendo tomadas. Quarto, informe o Executivo se existe alguma dificuldade de se colocar em prática a Lei 3255/2015 que está em vigência. Gabinete Vereador, 29 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 453/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos em nosso gabinete dezenas de munícipes reclamando do horário de atendimento ao público pela empresa Saniaqua. É sabido que todos nós, consumidores e usuários das concessionárias Saniaqua, que o horário de atendimento ao público é incompatível com a demanda dos usuários que são prejudicados e obrigados a enfrentar longas filas para solucionar problemas e pagar contas. Além disso, os usuários têm que sair no horário de trabalho para poder resolver ou solucionar problemas com a Saniaqua. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro seja oficiado a concessionária Saniaqua, a fim de que esclareça o seguinte: há possibilidade da Saniaqua atender o público no horário comercial das 9 às 17 horas de segunda a sexta e ao sábado das 9 às 13? Segundo, o que vem pedindo a empresa Saniaqua atender o público no horário comercial? Gabinete Vereador, 22 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 454/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos em nosso gabinete várias reclamações dos munícipes quanto à demora do atendimento do PA. Cumpre ressaltar que no último dia 21/11, por volta das 14 horas, recebemos várias reclamações de pacientes via celular, reclamando da demora do atendimento, e ao chegar lá, verifiquei pessoalmente que a demora no atendimento estava em torno de quase 2 horas. E muitas pessoas estavam revoltadas. Ao adentrar no corredor dos consultórios médicos, pude verificar que havia um médico que estava demorando muito para atender os pacientes, e com isso o sofrimento dos pacientes lá fora para ser atendido era revoltante. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal com cópia ao secretário de Saúde, a fim de que esclareça o seguinte. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento da demora do atendimento aos pacientes do PA? Segundo, quantos médicos trabalham por turno e informaram a relação dos médicos por turno de trabalho? Terceiro, o que a Prefeitura pretende fazer para reduzir o tempo de espera no atendimento do PA? Quarto, já houve reclamação de paciente contra médico e quais providências foram tomadas, se possível informar o nome dos médicos? Quinto, qual o controle adotado pela Prefeitura para saber se realmente os médicos estão cumprindo a sua jornada de trabalho? Gabinete Vereador, 22 de novembro de 2017. Gabinete Vereador Pastor Kennedy Marques, requerimento 455/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, na Vila Nova Mairim, que há 4 escadões que interligam as vias do bairro e que não possui iluminação pública. Como possui uma extensão considerável, esses pontos obscuros acabam tornando os locais em reuniões de toxicômanos ou marginais, que intranquilizam os moradores próximos e pedestres em geral. Há relatos de que dão conta que em alguns trechos já houve tentativa de estupro e roubo, além de permanente presença de pessoas embriagadas ou drogadas. Por isso, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo para que informe. Primeiro, a Prefeitura possui algum projeto visando dotar essas escadarias de iluminação? Se positivo, quando isso levado a efeito? Segundo, se negativa, primeiro, por quê? Terceiro, até que haja a colocação de iluminação nesses locais, é possível determinar rondas ostensivas por parte da GCM para coibir a criminalidade? Gabinete Vereador, dia 30 de novembro de 2017.
terminada a leitura dos requerimentos, antes de colocar em discussão, eu gostaria de informar que a transmissão ao vivo está com problema. Normalmente é feito pela Lansoftnet, mas parece que está fora do ar. Então está pela Vivo e está intermitente. Então quem está nos assistindo, peço por favor que compreenda a situação, mas futuramente vai estar, não ao vivo, né? Vai estar na transparência. Toda a gravação, toda a sessão. Os requerimentos de número 443 a 455, com exceção do 449, estão aprovados e serão encaminhados aos seus destinatários. Coloco em discussão o requerimento no 449/2017. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Eu, como autor do requerimento, já tomei a liberdade, conversei com o autor da pedida de retirada, ele já entendeu a nossa solicitação. Então não há necessidade de entrar em discussão o requerimento. Vossa Excelência está solicitando o arquivamento do requerimento? Não há necessidade da discussão do requerimento. Então, continua em discussão requerimento número 449/2017. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 449/2017. Peço ao secretário que dê continuidade no expediente. Gabinete de Vereadores Aravaca, moção de número 72/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, no último dia 14 de novembro de 2017, realizou-se nas dependências da Escola Municipal Professor Manuel Martins Vilaça o projeto Novo Mais Educação. Trata-se de evento que aperfeiçoa a qualidade da educação no nosso município, resultando numa melhor qualidade de educação das nossas crianças e jovens. Participaram na qualidade oficineiros Aline Marques Santa Rosa, Ana Sandra Viana dos Santos Xavier, Caroline Antunes Alves, Fernanda de Moraes Veras, Kelvin da Silva Campos, Luísa Daniela Saraiva Rodrigues, Maria Luísa Sperloni e Rosana de Fátima Barbosa Cristinelli. O evento contou também com a atuação da senhora Raquel Segura Fernandes, na qualidade de articuladora, e da senhora Raquel Helena, coordenadora do município. Diante do exposto, colocamos à deliberação do plenário a presente moção de congratulação a todas as pessoas supramencionadas para a realização do projeto Novo Mais Educação. Se aprovada a presente, requeremos o envio da cópia para a senhora Raquel Segura Fernandes, para que saiba da homenagem e transmita nossos cumprimentos a todos que participaram do evento. Plenário, vereador Valdecir Marques Pereira, 29 de novembro de 2017. Em discussão, moção número 72/2017. Não tendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Antes da continuidade no expediente, quero agradecer a presença do nosso prefeito, Alexandre Peixinho, que nos acompanha nesse momento, e todos os demais membros aqui da Associação Comercial e outras entidades que nos acompanham nesse momento. Obrigado a todos. Indicações de números. De número 887 a 937/2017 serão encaminhados aos seus destinatários. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos. Recebido o parecer de contas do Executivo Municipal no ano de 2015. Recebimento da Caixa Econômica Federal
Em cópia, para excelência, o senhor Ovidio Alexandre Azini, prefeito municipal. Assunto: crédito e recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Célia Marisa Molinari de Matos, superintendente regional, Superintendência Regional de Sorocaba.